Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos vivendo um novo tempo, ações novas, resultados extraordinários. Queridos, eu quero convidar a você a não ficar de fora de nenhuma das nossas programações. Acompanhe conosco. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos o nosso culto de oração. Venha participar com a gente, é um tempo precioso de pedidos e milagres. E às quintas, às 16h30, o Ministério de Mulheres se reúne para orar. Um tempo poderoso. Se você, mulher, pode, venha participar conosco. Também nas quintas você tem um encontro marcado conosco. Às 20 horas nós temos o culto de ensino. Esteja preparado para aprender mais do Senhor e se aperfeiçoar cada vez mais nele. E aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, temos nosso culto da família. Convide pessoas e venha celebrar conosco. Você já conhece as nossas plataformas digitais? Acesse o canal do YouTube, Verbo Vila Ré, deixe seu like, compartilhe e propague a palavra de Deus. Estamos também nas redes sociais. Acompanhe nossos perfis no Facebook e Instagram e fique por dentro de todos os eventos da nossa igreja. Fique ligado, nosso culto já vai começar. Aproveite, celebre e seja abençoado na prática da palavra. Nos visitou e gostou da nossa igreja? Faça parte, nós queremos te conhecer melhor. Se você quer conhecer mais o nosso ministério Verbo da Vida, acesse o nosso site verbodavida.org.br. Pode se assentar, amados. Aleluia. Quero dar um bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os papais. Que você possa usar o dia de hoje para estar junto com a sua família, com seus filhos. Sejam todos abençoados. Que você, na condição de filho, tenha a oportunidade de honrar o seu pai, né? E aqueles que ainda não são pais, eu declaro o fruto, a semente dessa união vindo, tornando-se realidade. Porque nós temos o bem exemplo, né, de Abraão. Abraão, ele esperou 100 anos para que o fruto da promessa viesse sobre a vida dele. E não há impedimento para Deus. Só compartilhando, hoje pela manhã eu fui honrado, né, pelos meus filhos. Aleluia. Eu sou grato pela minha família. Tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha casa, só eu e minha esposa sabemos o que nós já passamos, né? Eu sou grato por tudo aquilo que nós temos hoje. Eu sou grato pela honra no dia de hoje. E eu sei que o Senhor irá fazer muito mais nas nossas vidas, amém? Aleluia. Amados, o pastor teve uma direção do Espírito para tratar nesse mês de agosto a respeito da expansão do reino. E ele já iniciou lá atrás, no domingo passado, e
eu não sei qual foi como que essa palavra entrou no seu coração. O que já gerou dentro do seu coração desta domingo passado até hoje aqui, né? E eu espero que isso tenha produzido algo diferente, que essa semente tenha caído no seu coração e você já tenha começado a se movimentar para que algo de diferente comece a acontecer na sua vida. E dentro dessa direção que o pastor teve, ele já falou que alguns temas específicos já estariam prontos. E o tema de hoje a gente vai falar sobre a colheita de almas será abundante. Nos foi colocado essa responsabilidade, e eu aqui agradeço o pastor Paulo pela confiança. Muitas das vezes nós mesmos ficamos receosos com nós, né, achando que não temos a capacidade de podermos falar. E muitas das vezes queremos agir como Moisés, né? Senhor, eu não tenho capacidade para fazer isso, né? Se limitando, querendo arrumar desculpas. Mas, amados, pense bem. Aqui nós estamos sendo forjados, né? A nossa proposta, a proposta do Senhor é que a gente não fique no evangelho entre quatro paredes, né? Nós temos que ser forjados para alcançar outras pessoas. Então, quando nós recuamos, confesso a vocês que eu gostaria de estar sentado. Essa é a verdade. Mas quando nós somos treinados, forjados, o Senhor vai nos capacitando cada dia mais, né? E Ele vai produzir isso em nós. Né? Aqui eu me coloco na posição como se fosse Josué, né? Acompanhando ali Moisés, para que eu possa receber desse legado. E quando nós nos recusamos a fazer alguma coisa, ou tentamos colocar algum empecilho, muitas das vezes nós impedimos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Você já pensou se aquilo que você tem almejado, aquilo que você tem buscado, não aconteceu, não é por culpa sua mesmo? Né? Por ter retardado aquilo que Deus tem colocado em seu coração para fazer, para se movimentar a fazer? Pense nisso, coloque-se na posição. Às vezes é difícil, mas o Senhor não nos chamou para coisas fáceis, não. Temos que deixar o nosso eu de lado para fazer a vontade do Senhor. Essa é a verdade, né? Quando eu até brinquei com o pastor, eu falei: pastor, eu vou bloquear a Nádia no Zap, porque quando ela passa a mensagem já começa a tremer, né? Mas glória a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui e podermos falar daquilo que Deus nos chamou. Amém, amados? Então pense nisso, não se limite, né? O Senhor, Ele quer algo mais de nós, né? Então a gente falou aqui sobre Abraão. Não entrei no tema ainda, mas permita-me falar isso. A gente falou de Abraão esperou 100 anos para ter o filho da promessa, mas Deus pediu a Abraão a sua promessa, né? Pediu o filho da promessa para ele. Será que se Deus hoje nos pediu algo que nos custe, será que nós teremos coragem de entregar a Deus aquilo que nos custe? Às vezes aquilo que nos custe é um tempo da nossa vida. Às vezes aquilo que nos custe é uma posição que de repente fala assim: vai me faltar. Mas Abraão ali naquele momento ele não pensou duas vezes. Ele foi entregar o filho da promessa. E hoje nós não temos coragem nem de catar a lenha que vai fazer a consagração, entregar a oferta ao Senhor. A gente não se move nem nisso. Quem dirá entregar aquilo que nos custe muito, sabe? Recentemente aconteceu algo na minha vida e eu achei que eu passaria por algumas dificuldades, mas Deus tem mostrado que Ele tem nos honrado em todo o tempo. Então se mova. Então quando o Senhor te pedir algo, se mova nesse sentido. Amém? Então, entrando dentro do tema que o pastor teve a direção, eu queria que abrisse lá em Mateus, no capítulo 9,
do verso 35 ao 38, por favor. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amados, eu quero que vocês enfoquem. O nosso tema hoje será a seara, a colheita de alma será abundante. Então, o tema central da nossa pregação é a respeito disso. A colheita será abundante. Amém? Nós iremos passear um pouco dentro da Bíblia, mas o enfoque central sempre será esse. Para que nós tenhamos uma colheita, nós temos que ter algum preparo antes. Não adianta eu ir a campo para colher se eu não tiver plantado. Mas antes disso nós devemos tratar algumas coisas. E lendo dentro dessa passagem, eu queria que voltasse no verso 35. Então essa passagem que nós lemos do 35 ao 38, alguns pontos me chamou a atenção. Se nós, voltando um pouquinho, se nós olharmos o capítulo 9, desde o início, nós vamos perceber que Jesus, ele vinha curando. Ele curou o paralítico e muitas das vezes os fariseus ali o confrontavam dizendo quem era ele para poder curar. Aí nós vemos o Senhor ressuscitando, o Senhor curando a mulher do fluxo de sangue, nós vemos o Senhor curando o cego. Então o Senhor, é uma passagem onde vem falando as grandes maravilhas que o Senhor fez nesse capítulo. Então ele veio curando bastante pessoas. Só que aqui nesse texto, nesse versículo, aqui a primeira palavra, e percorria Jesus. O primeiro ponto que eu chamo a atenção é que Jesus não estava parado em um lugar esperando que as pessoas viessem ao encontro dele. Acontecia isso? Acontecia. Mas o texto nos enfatiza que Jesus percorria um caminho, ele percorria as sinagogas. Isso já nos remete à nossa condição. Nós não devemos estar parados também. Nós devemos também, da mesma maneira, percorrer, né? Então, quando eu falo que o que nós vamos ler aqui remete, é justamente a respeito disso. Algumas coisas precisamos ser tratadas em nossas vidas. Então, Jesus, ele percorria todo aquele caminho para poder anunciar as boas novas do Senhor, curando. E muitas vezes, quando ele curava, ele falava: não fale para ninguém. Porque Jesus, ele não queria fama, não queria glória, não queria nada. Ele queria simplesmente anunciar o reino dele. E muitas das vezes o que nós vemos é justamente isso. As pessoas não querem fazer a parte do evangelismo, porque talvez isso não traga glória para eles. Eles querem ser o pastor do púlpito, ali fazer o mover e ter glória para a vida dele, mas a nossa vida não é regida por glórias, né? A nossa vida é regida por fazer a vontade do Senhor. E como nós falamos que o nosso evangelho não está restrito a quatro paredes, aqui nós somos forjados, aqui nós somos alimentados. Aqui tem pastores que se dedicam à verdadeira palavra para nos ensinar, para nos capacitar, né? Eu faço um paralelo até com o meu serviço. Ou qualquer curso que possa existir, primeiramente a gente vem no teórico, a gente vem estudando, vem se alimentando. Chega um determinado momento que a gente vai para um estágio. Não vai para um estágio supervisionado? Talvez eu esteja no estágio supervisionado agora. Só que vai chegar um tempo que nós devemos caminhar, né? Você está pronto, você está formado, você está apto a ir a campo para poder trabalhar. É o tempo. O principal objetivo é realmente esse. E quando Jesus ia fazendo isso aí, ele ia curando bastante pessoas, né? E nesse percorrer, na nossa vida cristã,
qual que tem sido a nossa imagem aí fora? Eu falei do que foi pregado pelo pastor, que ele deu o start domingo passado, né, até hoje. O que essa palavra fez em seu coração? Você já tem buscado estratégias, já tem mudado os comportamentos, já tem almejado uma pessoa que quer que seja, né? Às vezes a gente tem uma visão bem ampla para as coisas. Talvez a gente começar no pequeno, menos é mais, não é isso que as pessoas dizem? Talvez a gente focar numa pessoa do nosso serviço. Se a gente conseguir ganhar pelo menos uma alma, pensa nisso. Talvez a gente quer pensar grande, eu preciso fazer um mover, juntar toda a igreja para a gente fazer. Não. Foi falado aqui que toda alma perdida, toda pessoa que não tem o coração no Senhor, é um campo para evangelismo, não é isso? Então, quantas pessoas nós temos no nosso serviço ali que a gente pode investir, pode se dedicar para falar, mas para isso temos que dar o exemplo, temos que realmente, às vezes, mudar postura, mudar comportamentos, sabe? Porque a gente consegue falar do amor de Cristo sem abrir a nossa boca. Só com o nosso jeito, né? Só com o nosso comportamento a gente consegue falar do amor de Cristo, né? Deixando bem claro, não tendo vergonha de representar o reino de Cristo aqui na terra. Essa é a verdade. E passando para o versículo 36, fala o seguinte: vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. Esse versículo aqui eu queria dividir ele em duas partes. A primeira delas, aqui o Senhor fala em compaixão. No louvor que nós cantamos também falava sobre compaixão, né? E verdadeiramente, o que seria compaixão? Eu até busquei uma definição, no dicionário fala o seguinte: é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Em outra parte fala participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Em poucas palavras, é você se colocar na condição da outra pessoa, é você sentir o que a pessoa está sentindo, é você querer se colocar na condição da outra pessoa para poder ajudá-la. É isso que nós devemos querer. Nós temos que orar para que nós possamos alcançar essa perfeição de se compadecer das pessoas, sabe? De sentir o que Jesus sentia por aquelas pessoas naquele momento, sabe? De buscar, querer, sabe? Se preocupar realmente. E muitas das vezes a gente passa desapercebido, a gente ignora, a gente não quer saber, né? Pouco importa para mim. Mas não é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Ele quer algo a mais de nós. E nós temos que querer, porque a partir do momento que nós buscamos isso, o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas de uma maneira tão sobrenatural, que é o momento que você vai começar a ganhar as pessoas, né? Com aquele sentimento realmente de que se importa com ela, né? De que quer realmente mudar a situação. Mas eu fico pensando, muitas das vezes nós não temos nenhum comportamento como eu posso explicar, um comportamento de amor para com o nosso irmão, né, que está ao nosso lado dentro da igreja. Como nós podemos ter compaixão para as pessoas que estão lá fora, se nós não demonstramos o amor de Cristo dentro da igreja? Muitas vezes ignoramos o irmão que está do nosso lado, sequer passamos por ele ali e não damos um abraço, não falamos com ele, ignoramos. Como é que nós podemos transmitir o amor de Cristo para as pessoas que estão lá fora? Então esse tipo de comportamento tem que cair dentro da igreja, não pode existir. Não pode existir esse tipo de comportamento. Será que é isso que Deus tem para as nossas vidas?
Como é que eu posso falar do amor de Cristo lá fora, se aqui dentro eu estou de cara virada para o nosso irmão, para o meu irmão? Não tem como, o Espírito de Deus não vai fluir nas nossas vidas desse sentido. Então nós temos que aprender, amados, deixar que todas essas picuinhas, tudo aquilo que muitas das vezes tem nos separado do amor de Cristo, caia por terra, porque o inimigo é justamente o que ele quer fazer, jogar essas sementes do mal no meio da igreja, para que haja divisão. Pensa bem, isso não pode existir. Enquanto você estiver fazendo isso aí, o Senhor não vai operar, as coisas vão estar barradas na sua vida, coisas não irão fluir na sua vida enquanto a gente agir dessa maneira. Chegou o tempo, às vezes eu brinco na minha casa, existe um programa de esporte que é de luta, o UFC, e passa primeiro aquelas pequenas lutas, e o narrador em um momento ele fala assim: sente no seu sofá, porque agora é hora de separar homens de meninos. É exatamente isso, chega, é hora de separar homens de meninos. Chegou a fase, nosso tempo de ser criança na igreja acabou, chegou um tempo em que nós devemos crescer ou crescer, não temos mais condições de permanecer da mesma forma na igreja, você tem que se mover. Tudo aquilo que tem falado aqui na igreja de que não depende, não é por nós, ou depende de nós, não é isso, não é por nós realmente. Quer abaixar um pouquinho? Aleluia. Então, nada tem a ver com nós aqui, realmente, tá certo. Mas eu queria fazer somente um adendo aqui. Tudo tem a ver com nós, quando as palavras aqui são lançadas, são semeadas, e você não pega, você não muda. A responsabilidade é sua, então tem tudo a ver com você. A partir do momento que você não se move para mudar a sua vida e romper com tudo aquilo que tem te distanciado de Deus, de Cristo, tem te distanciado de pessoas, tem tomado atitudes que você sabe que literalmente está atingindo o seu irmão. Oh, amados, isso é uma coisa muito séria. Quando nós temos a consciência de que uma atitude que nós estamos tomando está atingindo o nosso irmão negativamente, eu acho que você deveria abrir os seus olhos e mudar muito rapidamente. Porque assim, ninguém mexe com o ungido de Deus não. E a mão vem. Amém? Então, dentro desse princípio, eu queria ler com vocês uma passagem lá em João 13, do verso 34 ao 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. Não adianta eu falar que eu tenho compaixão pelo meu irmão, compaixão para as pessoas lá fora, se eu não consigo não amar meu irmão aqui dentro. Então isso tem que mudar. Ah, Eduardo, mas você não estava falando sobre a colheita será grande? Será, amados. Mas nós precisamos corrigir algumas coisas das nossas vidas. Então esse é um ponto. Então como é que eu posso ter uma colheita farta se eu não semear direito? Eu tenho que tratar a terra, eu tenho que ter uma boa semente, eu tenho que ter um maquinário. A palavra do Senhor, Ele sempre nos fala, Ele sempre nos remete à parte agrícola, né? Semente, a colheita e tal. Mas é assim, nós temos que tratar aquilo que está errado, aquilo que precisa ser melhorado. Então cabe a cada um de nós fazermos uma autoanálise de como nós temos agido, de como nós temos tratado, se nós temos sido gratos, se nós temos honrado as pessoas. Oh, amados, não precisa de muita coisa não para que a gente possa honrar aquele que está ao nosso lado. Ou um simples abraço. Ou lembro o dia que eu vim para a igreja aqui há pouco tempo, e o meu coração estava ali, e eu falando: Senhor, como pode, como vai ser e tal. De repente o pastor Jeová veio, me deu um abraço, eu senti como se fosse o próprio Deus me abraçando. O próprio Deus
trazendo alento para a minha vida, sabe? É isso, quando nós falamos em comunhão, né, de estarmos presentes, é isso. Como é que você pode sentir esse abraço quando você estiver necessitado, se você estiver na sua casa assistindo? É isso que nós falamos. Não tenha medo daquilo que as pessoas têm colocado aí, que por conta da pandemia, não queremos nem mais falar sobre isso, porque isso já passou, já acabou. Você nunca vai ter essa oportunidade de sentir isso, de ser abraçado, de ter, sabe, uma dor lançada fora, através de um abraço que você estava precisando naquele momento. É isso que Deus espera de nós, essa comunhão, esse amor verdadeiro, para que a gente possa ser cada dia mais, sendo capacitados, para poder levar esse amor às outras pessoas, né? Não se deixar levar por pensamentos, por vistas. Esses dias eu estava vendo um vídeo, salvo engano, da Unicef. Eles pegaram uma criança e colocaram ela num lugar estratégico, em 2 pontos na realidade. E no primeiro momento ela estava bem vestida, com a roupinha toda bonita, e várias pessoas vinham ao encontro dela, perguntar: cadê seus pais? Onde você está? O que está fazendo aqui? E no segundo momento, ela com uma roupa suja, rasgada, colocaram uma tinta nela para semelhar sujeira, e ninguém foi ao encontro dela. Fizeram em 2 situações, na rua e depois dentro de um restaurante. A criança ficou tão impactada com a negatividade daquela situação, que eles tiveram que interromper a gravação. Será que nós não temos agido da mesma forma? Temos olhado para a aparência? Só se importa com aquele que está bem vestido, o cheiroso, e aquele que está com a roupa suja, rasgada. O nosso verdadeiro amor tem chegado a essas pessoas? Essa palavra veio primeiro para mim, irmãos. Quando foi lançado, não um desafio, porque isso não é um desafio, seria aquilo que Deus deixou para as nossas vidas, de alcançarmos pelo menos uma alma. Confesso a vocês que isso começou a arder no meu coração, e eu falei: Senhor, eu preciso de uma estratégia para alcançar pelo menos uma pessoa. Quantas pessoas nós temos, né? Pessoas que nunca foram por uma igreja, ou pessoas que já estiveram aqui e hoje se alimentam das suas justificativas, que não precisa mais congregar, não precisa mais estar reunido, né, com os irmãos. Eles podem adorar a Cristo da sua casa mesmo. O que fazer, né? Só podemos orar para essas pessoas. Então, assim, que a gente deixe todo esse pensamento de lado, sabe? Tudo isso que a sociedade tem pregado, que a gente não venha se basear nisso, a gente venha se basear naquilo que o Senhor tem colocado para as nossas vidas. Amém? E no segundo momento desse mesmo versículo, poderia colocar para mim, Letícia, por favor? Só voltando lá em Mateus 9:36, por favor. Aleluia. Fala aqui: porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Oh, amado, isso aqui eu tive olhando, pesquisando, e é muito forte essa passagem. Quantas pessoas estão nessa condição, né? Eu vou ler um texto primeiro, depois a gente volta. Poderia colocar em Ezequiel 34, por favor, do verso 1 em diante. Veja como essa passagem ela é dura. Talvez essa ministração não seja uma ministração para a gente dar glórias, mas seja realmente, né, glórias assim, não sair pulando de alegria, mas é uma palavra para a gente refletir, né? E quando nós refletimos, nós mudamos comportamentos, nós fazemos realmente uma autoanálise, como nós tínhamos falado. E veja bem aqui, até o verso 6: veio a minha palavra do Senhor dizendo:
Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vesti-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Oh, amados, isso aqui é uma realidade pura. Hoje nós temos visto, sem críticas a nenhuma denominação, mas nós temos visto pastores que não se preocupam com as suas ovelhas, que literalmente têm feito um evangelho à causa própria. Essa é a bem da verdade. Para ele pouco importa se a ovelha se desgarrou ou não. Enquanto a ovelha está trazendo os dízimos e as ofertas para o templo, está tudo bem. Mas se traz alguma questão, alguma necessidade, não tem tempo para poder atendê-la. Quantas pessoas têm se desviado, têm saído da presença do Senhor por causa de pessoas com esse tipo de pensamento? Pessoas que não estão compromissadas em levar a verdade. Pessoas que estão compromissadas apenas com o seu umbigo. O Senhor repreende esse tipo de pastores. Ele repreende esse tipo de líderes que, se é que a gente pode chamar de líder uma pessoa dessa, né? Mas, oxalá que a gente vive um tempo diferente na nossa igreja. Aí nós passamos para o verso 11, por favor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. A gente vai até o verso 15, por favor. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra a ovelha dispersa, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-lo-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Tirá-lo-ei dos povos e a congregarei dos diversos países e a introduzirei na sua terra. Apacentá-lo-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-lo-ei-las dos bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Verso 15. Aleluia. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e a farei repousar, diz o Senhor. Oh, amado, esse é o tempo que nós temos vivido nessa igreja. Eu não sei se você conseguiu enxergar a diferença. Hoje nós temos um bom pasto nesse lugar, onde nós podemos aqui ser alimentados, pessoas que estão compromissadas com a verdade. Então muitas vezes as pessoas levantam bandeiras desnecessárias, levantam bandeiras que não vai levar a lugar nenhum, ao invés de reconhecer que estão comendo num bom pasto. Não interprete essa comendo de uma forma pejorativa. Não, nós estamos sendo alimentados por uma palavra verdadeira, uma palavra que muitas das vezes não é anunciada em outro lugar. Não estou falando que todas as igrejas é assim, mas aqui nós vemos líderes, pastores, que dedicam sua vida, sabe, uma vida compromissada em poder trazer uma palavra verdadeira para as nossas vidas. Isso para quê? Para que sejamos alimentados, e no tempo certo, no tempo do Senhor, nós sejamos aptos, e nós tenhamos assim uma postura, um crescimento, para que nós possamos fazer aquilo que a palavra nos propõe, levar o evangelho. Porque assim, se nós tivermos, não que isso te impeça, se você é novo na fé, às vezes você é raso no conhecimento da palavra, isso não te impede
de estar levando a palavra para as pessoas. Mas a partir do momento que nós temos um bom passo, nós somos alimentados, nós vamos crescer, nós vamos engordar na presença do Senhor e seremos cada dia mais capacitados e chegaremos a um ponto que estaremos aptos para ir a campo e falar da palavra do Senhor. Então, quando nós falamos é um processo, é tudo isso, todas essas raposinhas, todas essas situações que nos impedem de crescer, nós temos que tirar da nossa vida, para que possamos chegar ao objetivo que o Senhor tem nos proposto, que era alcançar almas. E eu creio, amados, nós chegaremos um tempo aqui que nós conseguiremos alcançar muitas vidas para vir na presença do Senhor. Amém? Aí já indo para dentro de Mateus 9, a gente vai para o verso 37 agora. Aí aqui o Senhor fala, aqui em Mateus está escrito: e então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amados, como eu falei, para que a gente possa ter uma colheita, tem que ter um investimento, temos que plantar. Eu não posso simplesmente chegar no campo e querer colher aquilo que eu não plantei. Não vai sair nada. Humanamente pensando, não vai sair nada, a não ser que eu esteja errado. Mas a nossa colheita, ela estará diretamente ligada ao empenho daquilo que nós colocarmos na plantação. Não adianta eu querer plantar 1 hectare e querer colher 10 hectares na plantação, que eu não vou conseguir. Então, o nosso sucesso no sentido de que expandir o Evangelho, alcançar vidas, ele será conseguido à medida daquilo que nós nos esforçamos para poder semear. Nós temos visto aqui os jovens têm ido em alguns finais de semana para poder semear, para poder evangelizar. Num determinado momento eles vão colher fruto daquilo que eles têm feito. Não que necessariamente as pessoas venham para essa igreja, não é esse o objetivo. A gente não está aqui para lotar a igreja. Nosso objetivo realmente é levar a palavra àqueles que estão necessitados. Todo coração desgarrado, todo coração que não está na presença do Senhor, é um campo missionário para as nossas vidas. E você foi instituído um missionário nessa igreja, para levar a palavra do Senhor. Então, amados, dentro desse objetivo principal, que é levar a palavra, a gente alcançar vidas, eu elenquei alguns tópicos muito rapidamente para que a gente possa discorrer. Amém? Eu queria ler com vocês no Salmo 126, do 5 ao 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oh, amados, nós temos, isso aqui quer dizer o seguinte: nós temos que nos entregar a esse propósito. Se a gente pode assim dizer, um segredo para uma boa colheita. Nós temos que nos entregar de corpo e alma nesse objetivo. Então, assim, não importa a circunstância, não importa a situação, você não depende de reunir irmãos para que você leve o Evangelho, sabe? Reunir os irmãos seria um plus, mas você é um evangelista, você é um missionário solitário, você não depende de ninguém para fazer isso, porque quem te capacita é o Senhor. Você não depende de ter um irmão do seu lado para poder evangelizar, porque não é você que vai convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Você simplesmente vai lançar a palavra. Então, para você fazer isso, você tem que se entregar de corpo e alma. Amém, amados? Um segundo ponto, eu queria ler com vocês em Mateus 13, do 1 ao 8. Aleluia. Aleluia.
Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia. Amados, aqui essa palavra nos remete a que jamais desistir. Então, não importa a circunstância, não desista. Porque como nós falamos aqui, quem convence não é você, é o Espírito Santo. Às vezes você pode pensar assim: ah, mas eu já evangelizei 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas e ninguém veio para a casa do Senhor. Amém? Vai chegar um tempo, essas sementes foram lançadas. Eu creio que caíram em boas terras, e no tempo certo ela vai frutificar, ela vai florescer. Então não desanime se você já tem feito isso, já tem evangelizado há muito tempo, e às vezes você não tem visto o fruto do seu trabalho. Não importa, você não precisa ver. O importante é que essas pessoas, elas reconheçam que o Senhor é o Deus da vida delas. Não importa, você não precisa ver isso aí, você não precisa de glória, você não precisa de nada. O importante é que você faça aquilo que o Senhor pediu para que você faça. Amém? Aí nós vamos para um outro ponto, que é em Mateus 13, do 24 ao 30. Aleluia. Mateus 13, do 24 ao 30. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa terra no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vens, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos que lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixe para ser queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Amém, amados? Aqui essa palavra nos remete a gente cuidar do campo onde nós estamos semeando. Amém? Como nós falamos, muitas das vezes, com as nossas posturas dentro da igreja, nós temos nos colocado numa posição de joio. Às vezes é triste a gente ouvir isso, mas é a verdade. Nós não temos nos colocado na posição de trigo, e sim de joio, contaminando ou pelo menos tentando contaminar outras pessoas. Mas graças a Deus você tem um Espírito que habita em você e te dá a direção daquilo que é certo e que é correto. Mas nós temos que observar aquilo que o inimigo tenta plantar no nosso meio, e nós temos que repreender de pronto. E essa repreensão, amados, muitas das vezes é deixar o politicamente correto de lado. Quer ficar com raiva de mim? Fique com raiva. É o tempo da gente se separar realmente daqueles que não estão compromissados com o que Deus quer. Oh, amado, às vezes é triste a gente, no nosso coração a gente queria que todos falassem a mesma língua, né? Que todos agissem da mesma forma, mas tem pessoas, infelizmente, que têm levantado bandeiras que não têm trazido alegria ao coração do Pai. Mas que Deus possa ter misericórdia e as pessoas possam ter a oportunidade de se arrepender de tudo aquilo que ela tem feito, de tudo aquilo que elas têm produzido e tem trazido tristeza aos corações das pessoas.
Um outro ponto para que a gente possa ter uma boa colheita, uma colheita farta, está lá em 2 Coríntios 9,6, um versículo bem conhecido da gente, que muitas vezes é lido aqui nas ofertas. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então é isso, amado. Quanto mais a gente levar a palavra, quanto mais a gente ir a campo para falar do amor de Cristo, melhor resultado nós teremos. Porque se a gente se limitar, um exemplo, eu vou me limitar a um dia por mês para falar do amor de Cristo. Qual será o resultado disso? Será que eu tenho semeado com abundância, generosamente? Eu tenho semeado pouco? Se eu tenho semeado pouco, a probabilidade de que isso tenha um resultado será muito pouco. Mas se eu colocar no meu coração o desejo de semear todos os dias, eu tenho propósito, eu preciso falar do amor de Cristo pelo menos para uma pessoa nesse dia, não importa quem quer que seja, não importa. Use a oportunidade. O Senhor vai dar estratégia a você para falar do amor de Cristo. Não importa o momento que você estiver, está na sua sala, alguém vem conversar com você, você vai lançar uma palavra. Pegue a oportunidade. Sei que o Senhor vai dar estratégia para você lançar a palavra para essa pessoa. Então, quando nós semeamos generosamente, nós teremos maiores colheitas. Amém? Eu queria ler também Eclesiastes 11:4. Aleluia. Aleluia. Quem somente observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Aqui esse texto nos remete a um temor. Muitas das vezes nós, vamos colocar humanamente falando, se nós vamos plantar, muitas das vezes nós temos que ser regido pela época daquilo que vai ser colhido, né, pela condição do tempo, se vai chover, se não vai chover. Mas aqui, falando espiritualmente, a gente não tem que olhar as condições. É o tempo oportuno de eu falar isso aqui? Não, amados. Todo tempo é tempo oportuno para você falar do amor de Cristo. Então não olhe as condições. Não olhe para aquilo que está à sua volta. Porque se a gente olhar, a gente fica limitado, a gente se prende e nunca vai falar do amor de Cristo. Então não olhe as circunstâncias. Não deixe que isso aconteça. Porque eu volto a frisar, quem vai convencer é o Espírito Santo, não é você. Você simplesmente é um canal de bênção, você é um instrumento. É uma pessoa que o Senhor está usando para levar a palavra a outra pessoa. E se você se recusar a fazer isso, Deus vai usar outra pessoa, porque a palavra dele não vai ser impedida. Não vai ser impedida de chegar naquela pessoa. Então se coloque. Então sinta-se prestigiado quando Deus usar a sua vida para alcançar outra pessoa. Então em todas as condições, seja qual for o momento, é o momento oportuno para você falar do amor de Cristo. Amém? E um último ponto a ser observado está lá em 1 Coríntios 3:6. Que fecha justamente isso. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amados, não é você, é o Senhor. Então, quem convence as pessoas é o Senhor, não é você. Então, faça apenas sua parte. A colheita é do Senhor. A colheita é de Deus. Mas Ele usa as nossas vidas para que isso aconteça. Então, é o Senhor que vai convencer a vida dessas pessoas. E a colheita nada mais é, amados, do que a gente resgatar essas pessoas que estão no mundo. É levar, que elas possam ser alcançadas. De repente elas tenham, ao longo de toda a sua vida, a gente pode até pensar assim, mas será que nenhuma delas ouviu do amor de Cristo? Eu tenho quase que certeza que sim, amados. Em algum momento alguém já falou do Evangelho para elas. Mas como nós falamos lá atrás, nós temos pessoas que têm regido pelo seu próprio eu, têm deixado as suas próprias condições, né? Pastores que não estão compromissados com a verdade. Como que será que o Evangelho foi lançado para essas pessoas? De uma maneira errada, de uma maneira errônea? Não, então é assim, chegou o tempo de nós, baseado em tudo aquilo que nós já temos aprendido nesse lugar,
as verdadeiras palavras aqui lançadas sobre nossas vidas, o verdadeiro alimento que chegou para as nossas vidas, levarmos uma palavra de salvação, uma palavra de alento para essas pessoas. Então nós devemos realmente lançar. E como nós já falamos, quem vai convencer não somos nós, é o Espírito Santo. Faça tão somente a sua parte. Então, amados, nós devemos nos imbuir desse propósito. Nós devemos fazer com que a palavra chegue a essas pessoas. E eu já tô quase terminando, e até para que a gente possa concluir esse raciocínio. Lá em Mateus 28, do 19 ao 20, aqui eu já mostro para vocês qual que é o verdadeiro propósito da igreja, né, aqui nessa terra. Aqui o Senhor nos fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amados, é isso que Deus espera de nós. Eu já tô concluindo aqui, já tô finalizando a nossa ministração. Se o louvor quiser subir, fique à vontade. Mas esse é o propósito de nós como igreja nessa terra: levar a palavra àqueles que necessitam. Não adianta, como já foi falado pelo pastor aqui, chegou um tempo da gente, é lógico que vai ter o cuidado com a igreja, isso nunca vai acabar, mas chegou o ponto em que nós devemos dar um passo além. Amados, não é mais comigo, eu já fui alimentado, eu preciso alcançar outras pessoas, né? Não adianta a gente, e às vezes a gente, como cristão, a gente tem que colocar nessa posição: será que eu não estou com muito mimimi na minha vida? Será que eu não estou, querendo continuar engatinhando aos 18, 20 anos de idade? Então já são posturas que já não correspondem ao nosso tempo de conhecimento na palavra. Chegou um tempo em que nós devemos, eu já estou apto para falar do amor de Cristo para outras pessoas. Eu tenho meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, eu tenho meu colega de trabalho. Então são pessoas que têm o campo fértil para que a gente possa evangelizar essas pessoas. Então começa com as nossas atitudes em nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, vai partindo para uma primeira palavra, né? Uma palavra que vai trazer ele, para que ele possa conhecer do amor de Cristo, até você ter um livre acesso para você convencer aquela pessoa. E às vezes o evangelismo não é apenas lançar a palavra, é você ensinar dentro da palavra. Aí muitos podem dizer assim: mas aí é um discipulado. Não, irmãos, você tem que ensinar o que a palavra diz, porque muitas pessoas elas não têm um entendimento claro. E como nós já não somos mais criança na presença do Senhor, nós temos a plena condição de explicar o que a palavra diz para essas pessoas. Então, esse é o nosso objetivo. Nós não fomos chamados, nós não nos convertemos para estar entre quatro paredes. Nós somos convertidos, e aquilo que é bom para as nossas vidas, a gente tem que levar para outras pessoas. Amém? E aí eu queria ler também com vocês, em 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 9. Aleluia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, amados? É esse exemplo que nós temos que dar. Nós somos um povo separado. E como povo separado, nós temos que dar o bom exemplo para essas pessoas. Nós temos que mostrar o diferencial. Porque se nós se agirmos da mesma maneira como eles, o que nos difere? Falar que somos de Cristo? Não vai convencer. Então é assim, as nossas atitudes, elas têm que ser correspondentes àquilo que nós pregamos. Eu não posso falar que eu sou de Cristo e agir da mesma maneira que os meus colegas de trabalho agem. Não, eu tenho que ter uma postura diferenciada. Amados, e muitas das vezes essa postura diferenciada, às vezes traz peso para as nossas vidas, no sentido de que, quantas das vezes nós somos excluídos do nosso trabalho? Eu não sei você,
mas eu sempre me posiciono de uma maneira a deixar claro aquilo que é certo e aquilo que é correto. E isso, muitas das vezes, eu sinto na pele, sabe? De ser deixado de lado. Mas eu prefiro ser deixado de lado nesse momento, mas eu creio que eu vou estar junto com aqueles que foram escolhidos por Deus. Então eu não vou me corromper por aquilo que as pessoas colocam como certo. Não, eu prego aquilo que a palavra diz que é correto. Amém? E só para finalizar, em Provérbios 11:30, diz o seguinte: o fruto do justo é a árvore da vida, e os que ganham almas é sábio. Amados, que a gente possa almejar a sabedoria nas nossas vidas, que a gente possa almejar querer isso nas nossas vidas, alcançar pessoas, que você possa ter isso aí que foi lançado aqui. Almeje pelo menos uma alma, foque em uma pessoa. Eu sei que o Espírito Santo vai direcionar você a ter uma pessoa específica. Se for 2, 3, amém. Mas que seja uma, foque numa pessoa que está ao seu lado. Eu sei que o Senhor vai trazer à memória de vocês aqui uma pessoa para que vocês possam estar orando, para que vocês possam estar intercedendo, porque a vida do cristão é essa. Num primeiro momento nós aceitamos a Cristo, Ele cura nossas feridas, Ele supre aquilo que muitas das vezes as pessoas não têm condições de suprir. Ele entra na nossa vida e faz uma transformação. Num segundo momento nós passamos a conhecer da palavra, somos alimentados, adquirimos conhecimento, saímos do estágio de criança para sermos adultos na presença do Senhor, atingimos a estatura do varão perfeito. E o terceiro momento, amados, é ir a campo realmente, levar a palavra do Senhor. Esse é o ciclo do cristão. São esses 3 pilares. Quando esses 3 pilares se formarem na sua vida, amados, a obra do Senhor é certa e completa. Amém, amados? Que você possa, então, sentir esse desejo no seu coração, de cada dia mais crescer. Faça uma autoanálise. Será que eu já mudei de estágio? Eu já estou apto para poder fazer? Se você não está, isso depende de você. Porque as palavras aqui têm sido trazidas todos os dias. E você não pode falar assim, eu não cresci por falta de alimento. Não, pelo contrário. Você tem sido abastado de alimentos sólidos nesse lugar. Então, amados, que você possa receber essa palavra no seu coração, que você possa entender qual o propósito de nós como igreja nesse lugar. Alcançar vidas, alcançar pessoas. Às vezes pessoas que estão do nosso lado a gente ignora. Que a gente possa ter um olhar um pouco mais atento para aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Amém? Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!